Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Interlúdios. Lan. Eshonai. Taravangian. Interlúdio 12. Lan. Parabéns, disse o irmão Lan. Você conseguiu obter o trabalho mais fácil do mundo. A jovem fervorosa apertou os lábios, olhando de cima a baixo. Obviamente não esperava que seu novo mentor fosse rotundo, ligeiramente bêbado e bocejasse tanto. Você é o fervoroso sênior a que fui designada? A quem fui designada, corrigiu o irmão Lan, passando o braço ao redor dos ombros da jovem. Você vai ter que aprender a falar de modo meticuloso. A rainha Exudan gosta de pensar que as pessoas ao redor dela são refinadas. Isso faz com que se sinta refinada por associação. Meu trabalho é instruir você nessas coisas. Sou uma fervorosa que encolinara há mais de 1 ano, respondeu a mulher. Não acho que precise de instruções. Sim, disse o irmão Lan, guiando-o ao monastério adentro. É só que, sabe, seus superiores disseram que você poderia precisar de um pouco mais de direcionamento. Ser designado ao séquito da rainha é um privilégio maravilhoso. Um privilégio, pelo que soube, que você solicitou com certo grau de persistência. Ela caminhou com ele, e cada passo revelava sua relutância, ou talvez sua confusão. Adentraram um círculo de memórias, uma sala redonda com 10 lâmpadas nas paredes, uma para cada um dos 10 reinos de época. Uma 11ª lâmpada representava os salões tranquilinos, e uma grande fechadura cerimonial engastada na parede representava a necessidade de os fervorosos ignorarem fronteiras e olharem apenas para os corações dos homens. Ou algo assim. Para ser honesto, ele não tinha certeza. Saindo do círculo de memórias, eles adentraram uma das passarelas cobertas entre edifícios do monastério, uma chuva leve caindo sobre os telhados. O último trecho das passarelas, a via solar, fornecia uma vista maravilhosa de Colinar, pelo menos quando fazia sol. Mesmo naquele dia, Lan podia ver boa parte da cidade, já que tanto o templo quanto o grão-palácio ocupavam uma colina de topo plano. Alguns diziam que o próprio Todo-Poderoso havia desenhado Colinar na rocha, removendo partes do solo com movimentos fluidos do seu dedo. Lan se perguntava quão bêbado Todo-Poderoso teria estado naquele momento. A cidade era linda, mas era a beleza de um artista que não batia lá muito bem da cabeça. A rocha tomava forma de colinas arredondadas e vales com declives íngremes, e quando a pedra era escavada, expunha milhares de camadas brilhantes de vermelho, branco, amarelo e laranja. As formações mais majestosas eram as lâminas de vento. Enormes espinhaços rochosos que cortavam a cidade. Dotadas de belas linhas estratificadas nas laterais, elas se curvavam, se encolhiam, se elevavam e caíam de modo imprevisível, como peixes saltando do oceano. Supostamente, isso se devia ao modo como os ventos sopravam na área. Ele pretendia uma hora estudar o assunto. Qualquer dia desses. Pés calçados em pantufas pisavam suavemente sobre o mármore brilhante, acompanhando o som das chuvas, enquanto Lan conduzia a garota. Qual era mesmo o nome dela? Veja só essa cidade, disse ele. Todo mundo aqui precisa trabalhar, até mesmo os olhos claros. Pão para assar, terras para supervisionar e calçadas para... calçar? Não, isso é com sapatos. Danação. Como chamamos pessoas que calçam, mas não calçam de verdade? Eu não sei, disse a jovem em voz baixa. Bem, não nos importa. Sabe, nós só temos um trabalho, e é bem fácil. Servir a rainha. Isso não é um trabalho fácil. Mas é, sim.
replicou Lan. Contanto que todos estejamos servindo da mesma maneira. De uma maneira bem cuidadosa. Nós somos bajuladores, disse a jovem, olhando para a cidade. Os fervorosos da rainha só dizem o que ela deseja ouvir. E aqui estamos nós, no ponto mais importante. Lan deu-lhe um tapinha no braço. Qual era o nome dela mesmo? Haviam-lhe dito. Pai. Não era um nome muito aletiano, ela provavelmente o escolheu quando se tornou uma fervorosa. Isso acontecia. Uma nova vida, um novo nome, frequentemente um nome simples. Sabe, pai, disse ele, prestando atenção para ver se ela reagia. Sim, aparentemente ele se lembrou corretamente do nome. Sua memória devia estar melhorando. Era sobre isso que seus superiores queriam que eu conversasse com você. Eles temem que, se você não for instruída adequadamente, pode causar certa tormenta aqui em Colinar. Ninguém quer isso. Ele e Pai passaram por outros fervorosos pela via solar, e Lan acenou a cabeça para eles. A rainha tinha um bocado de fervorosos. Um bocado de fervorosos. É o seguinte. A rainha. Ela às vezes se preocupa que talvez o Todo-Poderoso não esteja feliz com ela. E com razão, replicou Pai. Ela. Quietinha. Lan fez uma careta. Só fique quieta. Escute. A rainha acha que, se tratar bem seus fervorosos, isso vai comprar-lhe o favor daquele que faz as tempestades, por assim dizer. Boa comida. Boas roupas. Aposentos fantásticos. Muito tempo livre para fazer o que quisermos. Nós recebemos tudo isso enquanto ela achar que está no caminho certo. Nosso dever é dar a ela a verdade. E damos. Disse Lan. Ela é a escolhida do Todo-Poderoso, não é? Esposa do rei Ellocar, regente enquanto ele está combatendo uma guerra santa de retribuição contra os regicidas nas planícies quebradas. A vida dela é muito difícil. Ela dá festas toda noite, sussurrou Pai. Ela se entrega à devassidão e ao excesso. Desperdiça dinheiro enquanto a Leticar definha. As pessoas nas cidades periféricas passam fome enquanto enviam comida para cá, pensando que ela será passada para soldados que precisam dela. A comida apodrece porque a rainha não se dá ao trabalho de enviá-la. Tem comida suficiente nas planícies quebradas, disse Lan. Tem gemas saindo pelos ouvidos lá. E ninguém está passando fome aqui. Você está exagerando. A vida é boa. É boa, se você é a rainha ou um dos seus lacaios. Ela até mesmo cancelou as festas dos mendigos. É repreensível. Lan grunhiu por dentro. Aquela ali seria difícil. Ele não queria que a menina fizesse qualquer coisa que pudesse colocá-la em perigo. Ou, bem, ele. Principalmente ele. Adentraram o grandioso corredor oriental do palácio. Os pilares esculpidos ali eram considerados uma das maiores obras de arte de todos os tempos, e era possível traçar sua história até antes da Era Sombria. A douradura do piso era engenhosa, um ouro lustroso havia sido colocado sob fitas transmutadas de cristal, e corria como riachos entre os mosaicos do chão. O teto fora decorado pelo próprio Olelen, o grande pintor fervoroso, e representava uma tormenta vinda do leste. Tudo aquilo poderia ser crê no esgoto, considerando a reverência prestada por Pai. Ela parecia só ver os fervorosos passeando por ali, contemplando a beleza. E comendo. E compondo novos poemas para Sua Majestade, muito embora, para ser honesto, Lan evitasse esse tipo de coisa. Era demasiadamente parecido com trabalho. Talvez a atitude de Pai viesse de um resquício de inveja. Alguns fervorosos sentiam ciúmes dos escolhidos da rainha. Ele tentou explicar alguns dos luxos que agora estavam à sua disposição. Banhos quentes, passeios a cavalo usando os estábulos pessoais da rainha, música e arte. A expressão de Pai se obscurecia a cada item. Droga. Aquilo não estava funcionando. Novo plano. Aqui, disse Lan, conduzindo-a rumo aos degraus. Tem uma coisa que quero mostrar a você. A escadaria contornava o complexo do palácio.
Ele adorava aquele lugar, cada pedaço dele. Paredes de pedra branca, lâmpadas de esferas douradas, e uma idade. Colinar nunca fora saqueada. Era uma das poucas cidades orientais que não sofreu aquele destino no caos depois da queda da hierocracia. O palácio havia queimado uma vez, mas o incêndio morreu antes de consumir a ala oriental. O milagre de Renner, chamavam. A chegada de uma grande tormenta para apagar o fogo. Lan jurava que o local ainda cheirava a fumaça, 300 anos depois. Certo. A garota. Eles continuaram descendo os degraus e por fim chegaram às cozinhas do palácio. O almoço havia terminado, mas isso não impediu Lan de pegar um prato de pão frito, ao estilo herdasiano da bancada ao passarem. Havia bastante à disposição dos favoritos da rainha, que podiam sentir vontade de fazer uma boquinha a qualquer hora. Ser um bom bajulador dava fome. Está tentando me convencer com comidas exóticas? Perguntou Pai. Durante os últimos 5 anos, só comi uma tigela de taléu cozido em cada refeição, com um pedaço de fruta em ocasiões especiais. Isso não vai me tentar. Lan parou. Você não está falando sério, está? Ela assentiu. Qual é o seu problema? Ela corou. Sou do devotário da negação. Desejo me separar das necessidades físicas do meu. É pior do que pensei, disse Lan, segurando a mão dela e puxando-a pelas cozinhas. Perto dos fundos, encontraram uma porta conduzindo até o pátio de serviço, onde suprimentos eram entregues e o lixo levado embora. Ali, protegidas da chuva por um toldo, encontraram pilhas de comida não usada. Pai arquejou. Que desperdício! Você me trouxe até aqui para me convencer a não fazer uma tormenta? Está fazendo exatamente o contrário. Havia uma fervorosa que levava tudo isso e distribuía para os pobres. Disse Lan. Ela morreu alguns anos atrás. Desde então, os outros fizeram alguns esforços para cuidar do assunto. Não muito, mas um pouco. A comida 1 hora é levada, geralmente jogada na praça para os mendigos. A essa altura, grande parte já está podre. Raios! Ele quase sentiu o calor da raiva dela. Agora, se houvesse uma fervorosa entre nós cuja única fome fosse fazer o bem, pense o quanto ela poderia realizar. Ora, ela poderia alimentar centenas só com o que é desperdiçado. Pai olhou de soslaio as pilhas de frutas apodrecendo, os sacos de grãos abertos, agora arruinados na chuva. Agora vamos contemplar o oposto, disse Lan. Se alguma fervorosa tentasse tomar o que temos. Bem, o que poderia acontecer a ela? Isso é uma ameaça? Perguntou ela baixinho. Não tenho medo de danos corporais. Raios, disse Lan. Você acha que nós... Garota, tem um criado que coloca as chinelas nos meus pés de manhã. Não seja tola. Não vamos machucá-la. Trabalho demais. Ele estremeceu. Você seria mandada embora, de modo rápido e discreto. Eu também não tenho medo disso. Duvido que você tenha medo de alguma coisa, exceto talvez de se divertir um pouco. Mas de que adiantaria para os outros se você fosse mandada embora? Nossas vidas não mudariam, a rainha continuaria a mesma, e a comida lá fora ainda estragaria. Mas se você ficar, pode fazer o bem. Quem sabe, talvez o seu exemplo ajude todos nós a nos reformarmos, hein? Ele deu um tapinha no ombro dela. Pense sobre isso por alguns minutos. Eu quero terminar meu pão. Lan se afastou, olhando sobre o ombro algumas vezes. Pai se acomodou junto dos montes de comida podre, olhando para eles. Ela não parecia se incomodar com o cheiro forte. Lan observou-a de dentro da cozinha até ficar entediado. Quando voltou da sua massagem da tarde, ela ainda estava lá. Ele comeu seu jantar na cozinha, que não era terrivelmente luxuosa. A garota estava interessada demais naqueles montes de lixo. Finalmente, ao cair da noite, ele voltou até ela. Você nem mesmo se questiona? Perguntou ela, fitando aquelas pilhas de detritos, o som da chuva ecoando ali perto. Não pensa sobre o custo da sua gula? Custo? Eu disse que ninguém passa fome porque nós.
Não quero dizer o custo monetário, sussurrou ela. Quero dizer o custo espiritual. Para você, para as pessoas à sua volta. Está tudo errado. Ah, não é tão mal assim, disse ele, sentando-se ao lado dela. É, sim. Lan é maior do que a rainha em suas festas perdulárias. Não era muito melhor antes disso, com as caçadas e guerras do rei Gavilar, principado contra principado. As pessoas ouvem sobre a glória da batalha nas planícies quebradas, ou das riquezas de lá, mas nada disso se materializa aqui. Será que alguém da elite aletiana ainda se importa com o Todo-Poderoso? Claro, eles praguejam em seu nome. Claro, falam sobre os arautos, queimam glifos amuletos. Mas o que fazem? Eles mudam suas vidas? Eles escutam os argumentos? Eles se transformam, remoldando suas almas em algo maior, algo melhor? Eles têm vocações, disse Lan, agitando os dedos. Digitando, então? Os devotários ajudam. Ela balançou a cabeça. Por que não ouvimos a voz dele, Lan? Os arautos disseram que derrotamos os esvaziadores. Que Araretião foi a grande vitória para a humanidade. Mas ele não deveria tê-los enviado para falar conosco, para nos aconselhar? Por que eles não vieram durante a hierocracia e nos denunciaram? Se o que a igreja estava fazendo era tão maligno, onde estava o protesto do Todo-Poderoso? Certamente você não está sugerindo que voltemos àquilo? Ele pegou seu lenço e pressionou-o na sua nuca e na cabeça. Aquela conversa só piorava. Eu não sei o que estou sugerindo. Só sei que há algo de errado. Tudo isso é errado demais. Ela olhou para ele, então ficou de pé. Aceito sua proposta. Aceita? Não vou deixar colinar. Vou ficar aqui e fazer o bem que eu puder. E não vai meter os outros fervorosos em encrencas? Meu problema não é com os fervorosos, replicou ela, oferecendo uma das mãos para ajudá-lo a se levantar. Vou apenas tentar ser um bom exemplo para todos. Muito bem, então. Parece uma boa escolha. Ela se afastou, e ele secou a cabeça com o lenço. Ela não havia prometido, não exatamente. Ele não sabia ao certo quão preocupado deveria ficar em relação àquilo. Acabou descobrindo que deveria ter ficado muito preocupado. Na manhã seguinte, ele cambaleou até o Salão do Povo, um edifício grande e aberto na sombra do palácio, onde o rei ou a rainha tratava das preocupações das massas. Uma multidão murmurante de fervorosos horrorizados estava dentro do perímetro. Lan já havia ouvido, mas precisava ver por conta própria. Ele forçou o caminho até a frente. Pai estava ajoelhada ali no chão, a cabeça baixa. Aparentemente passou a noite inteira pintando, escrevendo glifos no chão à luz de esferas. Ninguém havia notado. O local geralmente ficava bem trancado quando não estava em uso, e ela começara a trabalhar muito depois de todos estarem dormindo ou bêbados. 10 grandes glifos, escritos diretamente na pedra do piso que conduzia ao estrado com o trono comum do rei. Os glifos listados eram os 10 atributos da tolice, representados pelos 10 tolos. Ao lado de cada glifo havia um parágrafo escrito na escrita das mulheres, explicando como a rainha exemplificava cada um dos tolos. Lan leu, horrorizado. Aquilo não era apenas uma censura. Era uma condenação do governo inteiro, dos olhos claros e do próprio trono. Pai foi executada na manhã seguinte. Os motins começaram naquela noite. Interlúdio 13. Um papel a desempenhar. Aquela voz no fundo de Shonai ainda gritava. Mesmo quando ela não se afinava com o antigo ritmo de paz. Mantinha-se ocupada para silenciá-la, caminhando pelo platô perfeitamente circular próximo a Narak, onde seus soldados frequentemente treinavam. Seu povo havia se transformado em algo antigo, mas ao mesmo tempo novo. Algo poderoso. Estavam enfileirados naquele platô, cantarolando em fúria. Ela os dividiu pela experiência de combate. Uma nova forma não fazia um soldado, muitos haviam sido trabalhadores a vida inteira. Eles teriam um papel a desempenhar.
fariam surgir algo grandioso. Os aletianos virão, disse Venli, caminhando ao lado de Eshonai e distraidamente fazendo energia brotar dos seus dedos, deixando-a brincar entre dois deles. Venli sorria com frequência naquela nova forma. A não ser por isso, não parecia ter mudado. Eshonai sabia que ela mesma mudou. Mas Venli agia da mesma maneira. Tinha a impressão de que havia algo de errado nisso. O agente que enviou esse relatório tem certeza disso, continuou Venli. Sua visita ao espinho negro parece tê-los encorajado a agir, e os humanos pretendem atacar Naraki com toda a força. Naturalmente, isso pode ainda acabar em desastre. Não. Não. É perfeito. Venli olhou para ela, parando no campo rochoso. Não precisamos de mais treinamento. Devemos agir agora mesmo para trazer uma grande tormenta. Faremos isso quando os humanos se aproximarem, disse Eshonai. Por quê? Vamos fazer esta noite. Bobagem, replicou Eshonai. Essa é uma ferramenta para ser usada em batalha. Se produzirmos uma tempestade inesperada agora, os aletianos não virão, e nós não venceremos a guerra. Nós precisamos esperar. Venli pareceu pensativa. Finalmente, ela sorriu, e então concordou. O que você sabe que não está me dizendo? Perguntou Eshonai, pegando a irmã pelo ombro. Venli abriu ainda mais o sorriso. Apenas fui persuadida. Precisamos esperar. A tempestade vai soprar na direção errada, afinal de contas. Ou foram todas as outras tempestades que sopraram na direção errada, e essa será a primeira a soprar na direção certa? A direção errada? Como você sabe? Sobre a direção? As canções. As canções. Mas elas não diziam nada sobre. Algo no fundo de Eshonai a instigou a seguir adiante. Se isso for verdade, teremos que esperar até que os humanos estejam praticamente em cima de nós para pegá-los na tormenta. Então é isso que vamos fazer, disse Venli. Vou preparar o ensinamento. Nossa arma estará pronta. Ela falou no ritmo de anseio, que era parecido com o antigo ritmo de expectativa, mas mais violento. Venli se afastou, reunindo-se com seu ex-consorte e muitos dos seus eruditos. Eles pareciam confortáveis naquelas formas. Confortáveis demais. Não podiam ter assumido essas formas antes. Podiam? Eshonai bloqueou os gritos e foi preparar outro batalhão de novos soldados. Ela sempre odiara ser general. Quão irônico, então, que fosse ser lembrada nas canções do seu povo como a líder de guerra que finalmente esmagou os aletianos. Interlúdio 14. Taravangian. Taravangian, rei de Kharbrandt, despertou com músculos rígidos e uma dor nas costas. Não se sentia estúpido, isso era um bom sinal. Ele se sentou, grunhindo. As dores eram perpétuas agora, e seus melhores médicos apenas balançavam a cabeça e afirmavam que ele estava saudável para a sua idade. Saudável. Suas juntas estalavam como troncos no fogo e ele não conseguia se levantar rapidamente, ou se arriscava a perder o equilíbrio e desabar no chão. Envelhecer era realmente sofrer a traição suprema, a do próprio corpo. Ele se sentou na cama. A água batia silenciosamente contra o casco da sua cabine, e o ar cheirava a sal. Contudo, ouvia gritos em uma distância próxima. O navio havia chegado na hora. Excelente! Enquanto ele assentava, um criado se aproximou com uma mesa e outro com um pano úmido e aquecido para limpar seus olhos e mãos. Atrás deles, os examinadores do rei esperavam. Há quanto tempo Taravangian não ficava sozinho, verdadeiramente sozinho? Desde antes de as dores chegarem. Mabem bateu na porta aberta, trazendo a refeição da manhã em uma bandeja, mingau de cereal cozido e condimentado. Supostamente era bom para sua constituição. Tinha gosto de água de lavar pratos insossa. Mabem deu um passo à frente para dispor a refeição, mas Mral, um taíleno trajando uma couraça preta de couro e que raspava a cabeça e as sobrancelhas, a deteve com uma das mãos no braço.
Exames primeiro, disse Mral. Taravangian levantou a cabeça, encontrando o olhar do homem grandalhão. Mral podia somar sobre uma montanha e intimidar o próprio vento. Todos imaginavam que fosse o principal guarda-costas de Taravangian. A verdade era mais perturbadora. Mral era quem decidia se Taravangian passaria o dia como rei ou prisioneiro. Certamente pode deixar que ele coma primeiro, disse Mabem. Hoje é um dia importante, disse Mral em voz baixa. Gostaria de saber o resultado do exame. Mas é direito dele exigir isso, Mabem, disse Taravangian. Vamos andar logo. Mral deu um passo atrás e os examinadores se aproximaram, um grupo de 3 guarda-tempos em trajes e chapéus deliberadamente esotéricos. Eles apresentaram uma série de páginas cobertas de números e glifos. Eram a variedade do dia em uma sequência de problemas matemáticos cada vez mais desafiadores, projetados pelo próprio Taravangian em um dos seus melhores dias. Ele pegou a caneta com dedos hesitantes. Não se sentia estúpido, mas isso raramente acontecia. Só no pior dos dias ele imediatamente reconhecia a diferença. Nessas ocasiões, sua mente ficava espessa como piche, e ele se sentia um prisioneiro da própria mente, ciente de que havia algo profundamente errado. Aquele dia não era um desses, felizmente. Ele não estava um completo idiota. No pior dos casos, estava somente muito estúpido. O rei iniciou sua tarefa, solvendo os problemas matemáticos que podia. Levou quase 1 hora, mas, durante o processo, foi capaz de avaliar sua capacidade. Como havia suspeitado, não estava terrivelmente inteligente, mas tampouco estava estúpido. Naquele dia, ele estava na média. Teria que ser suficiente. Ele entregou os problemas aos guarda-tempos, que ponderaram em vozes baixas e se voltaram para Mral. Ele está apto a servir, proclamou um deles. Não pode oferecer comentários vinculatórios sobre o diagrama, mas pode interagir sem supervisão. Ele pode mudar a política de governo contanto que haja um espaço de 3 dias antes que as mudanças tenham efeito, e também pode passar julgamento em processos. Mral assentiu, olhando para Taravangian. O senhor aceita essa avaliação e essas restrições, Vossa Majestade? Aceito. Mral assentiu, então recuou, permitindo que Mabem deixasse na mesa sua refeição matinal. O trio de guarda-tempos guardou os papéis que ele havia preenchido, então se retirou para as próprias cabines. O exame era um procedimento extravagante e consumia tempo valioso a cada manhã. Ainda assim, era a melhor maneira que ele encontrara para lidar com sua condição. A vida podia ser complicada para um homem que acordava cada manhã com um nível diferente de inteligência. Particularmente quando o mundo inteiro podia depender do seu gênio, ou entrar em colapso devido à sua idiotice. Como está lá fora? Perguntou Taravangian em voz baixa, remexendo na sua refeição, que havia esfriado durante o exame. Horrível, disse Mral, sorrindo. Exatamente como queríamos. Não tire prazer do sofrimento, replicou Taravangian. Mesmo quando é obra nossa. Ele tomou uma colherada de mingau. Principalmente quando é obra nossa. Como quiser. Não farei mais isso. Você realmente consegue mudar tão fácil? Indagou Taravangian. Desligar suas emoções ao seu bel prazer? Claro, disse Mral. Isso atiçou em Taravangian um fio de interesse. Se estivesse em um dos seus estados mais brilhantes, poderia ter aproveitado a chance, mas sentia o pensamento escorrendo como água entre os dedos. Outrora, ele se afligia com essas oportunidades perdidas, mas por fim as aceitou. Acabou aprendendo que os dias de brilhantismo traziam seus próprios problemas. Deixe-me ver o diagrama, disse ele. Qualquer coisa para distraí-lo daquela gororoba que insistiam em servir-lhe. Mral abriu o caminho, permitindo que a Drotagia, chefe das eruditas de Taravangian, se aproximasse, trazendo um espesso volume com capa de couro. Ela colocou-o na mesa diante de Taravangian, então fez uma mesura. Taravangian pousou os dedos na capa de couro, sentindo um momento de reverência? Era isso mesmo? Ainda sentia reverência por alguma coisa? Deus estava morto, afinal de contas, e consequentemente o vorinismo era um embuste.
Aquele livro, contudo, era sagrado. Ele o abriu em uma das páginas marcadas como uma pena. No interior havia garranchos. Garranchos frenéticos, bombásticos, majestosos, que haviam sido cuidadosamente copiados das paredes do seu antigo quarto. Esboços dispostos um acima do outro, listas de números que pareciam não fazer sentido, linhas e mais linhas de texto escrito em uma caligrafia difícil de ler. Loucura. E gênio. Aqui e ali, Taravangian encontrava indícios de que aquela escrita era a dele. A maneira como curvava uma linha, a maneira como escrevia pela borda de uma parede, de modo muito semelhante a como escrevia ao longo de uma página quando estava ficando sem espaço. Ele não se lembrava de nada daquilo. Era o produto de 20 horas de insanidade lúcida, o mais brilhante que já foi. Você não acha estranho, Adro, que o gênio e a idiotice sejam tão similares? Perguntou Taravangian à erudita. Similares? Estranhou a Adrotagia. Vargo, não vejo similaridade alguma entre as duas coisas. Ele e a Adrotagia haviam crescido juntos, e ela ainda usava o apelido de infância de Taravangian. Ele gostava disso. Fazia com que se lembrasse dos dias antes de tudo aquilo. Nos meus dias mais estúpidos e mais incríveis, sou incapaz de interagir com aqueles ao meu redor de uma maneira significativa. É como se eu me tornasse uma engrenagem que não se encaixa naquelas girando ao seu lado. Pequena demais ou grande demais, não importa. O relógio não vai funcionar. Eu não tinha pensado nisso, disse a Adrotagia. Quando Taravangian estava nos seus momentos mais estúpidos, ele não tinha permissão de sair do quarto. Eram os dias que passava babando em um canto. Quando estava apenas limitado de raciocínio, podia sair sob supervisão. Ele passava essas noites chorando pelo que havia feito, sabendo que as atrocidades que cometeu eram importantes, mas sem compreender por quê. Quando seu raciocínio estava limitado, ele não podia mudar políticas. Curiosamente, havia decidido que quando estava brilhante demais também não tinha permissão de mudar políticas. Ele tomara essa decisão depois de um dia de gênio quando havia pensado em consertar todos os problemas de Kharbrandt com uma série de éditos muito racionais. Como exigir que as pessoas passassem por um teste de inteligência de sua própria criação antes de receberem a permissão de se reproduzir? Tão brilhante de um lado, tão estúpido de outro. É essa sua piada, guardiã da noite? Ele se perguntou. É essa a lição que devo aprender? Será que você sequer se importa com lições, ou faz isso conosco meramente para a própria diversão? Ele voltou sua atenção ao livro, o diagrama. O plano grandioso que projetou naquele dia singular de brilhantismo sem paralelo. Naquela ocasião também havia passado o dia fitando uma parede. Havia escrito nela. Balbuciando o tempo todo, fazendo conexões que homem algum jamais fizera, ele havia escrito nas paredes, no piso, até nas partes do teto que podia alcançar. A maior parte havia sido registrado em uma escrita alienígena, uma linguagem que ele mesmo havia desenvolvido, pois as escritas que conhecia eram incapazes de expressar ideias de modo preciso o suficiente. Felizmente, ele havia pensado em entalhar uma chave no topo da sua mesa de cabeceira, senão não teriam sido capazes de compreender sua obra-prima. Mal tinham conseguido entendê-la mesmo assim. Ele folheou por várias páginas, copiadas exatamente do seu quarto. A Adrotagia e suas eruditas haviam feito anotações aqui e ali, oferecendo teorias sobre o que os vários desenhos e listas poderiam significar. Elas as escreveram na escrita das mulheres, que Taravangian aprendeu havia alguns anos. As anotações de Adrotagia em uma página indicavam que uma imagem ali parecia ser um esboço do mosaico no chão do Palácio Vedeno. Ele parou naquela página. Poderia ser relevante para as atividades do dia. Infelizmente, não estava inteligente o bastante para entender muito do livro ou dos seus segredos. Precisava confiar que seu eu mais inteligente estava correto nas interpretações que fizera do gênio do seu eu ainda mais inteligente. Ele fechou o livro e pousou sua colher. Vamos logo com isso. Taravangian se levantou e deixou a cabine, flanqueado por Mral de um lado e Adrotagia do outro. Emergiu para a luz do sol e a visão de uma cidade costeira em chamas, completa com enormes formações terraplanadas, como placas, ou seções de casca pétrea, encobertas pelos restos da cidade, que praticamente vazavam pelos lados.
Outrora, aquela vista foi maravilhosa. Agora, era enegrecida, com os edifícios, até mesmo o palácio, destruídos. Vedenar, uma das principais cidades do mundo, agora era pouco mais do que uma pilha de destroços e cinzas. Taravangian se demorou junto ao parapeito. Quando seu navio chegou ao porto, na noite anterior, a cidade estava pontilhada pelo brilho rubro de edifícios incendiados. Eles pareciam vivos, mais vivos do que agora. O vento soprava do oceano, pressionando suas costas, e varria a fumaça para a terra, para longe do navio, de modo que Taravangian mal podia sentir seu cheiro. Uma cidade inteira queimava um pouco além dos seus dedos, e ainda assim o fedor desaparecia no vento. O pranto logo começaria. Talvez a água levasse embora parte da destruição. Venha, Vargo, chamou a Drotagia. Eles estão esperando. Ele assentiu, juntando-se a ela na descida para o barco a remo para ser transportado à margem. Outrora havia docas grandiosas para acessar a cidade. Uma facção as destruir em uma tentativa de impedir a chegada das outras. É incrível, disse Mral, se ajeitando no bote ao lado dele. Você não disse que não ia mais sentir prazer com isso? Disse Taravangian, o estômago se revirando enquanto via uma das pilhas no limite da cidade. Cadáveres. Não é prazer, mas espanto. O senhor percebe que a guerra de 80 entre Emu e Tukar durou 6 anos, e não produziu nem de longe esse nível de desolação? Já Keved devorou a si mesmo em uma questão de meses. Transmutadores, sussurrou a Drotagia. Era mais do que isso. Mesmo no seu estado dolorosamente normal, Taravangian podia ver que era. Sim, com transmutadores para fornecer comida e água, exércitos podiam marchar em alta velocidade, sem carroças ou linhas de suprimento para atrasá-los, e começar uma chacina quase imediata. Mas Emu e Tukar também tinham um bom número de transmutadores. Os marinheiros começaram a remar rumo à costa. Foi mais que isso, continuou Mral. Cada grão-príncipe estava tentando capturar a capital. Isso fez com que convergissem. Parece um pouco as guerras de alguns selvagens do norte. Com hora e lugar marcados para brandir lanças e entoar ameaças. Só que, aqui, acabou com a população de um reino. Vamos esperar, Mral, que você esteja exagerando, disse Taravangian. Vamos precisar do povo deste reino. Ele se virou, abafando um momento de emoção enquanto via corpos sobre as rochas da costa, homens que haviam morrido ao serem empurrados de um penhasco próximo para o oceano. Aquela encosta normalmente protegia a doca das Gran-Tormentas. Na guerra, havia sido usada para matar, um exército pressionando o outro para que caísse do penhasco. A Drotagia viu suas lágrimas, e embora nada tenha dito, estreitou os lábios em reprovação. Ela não gostava da maneira como ele se tornava emotivo quando seu intelecto estava baixo. E, ainda assim, ele sabia que a mulher idosa ainda queimava um glifo-amuleto a cada manhã como uma oração para seu finado marido. Uma ação estranhamente devota para blasfemadores como eles. Quais são as notícias de hoje lá de casa? Perguntou Taravangian para desviar a atenção das lágrimas que secava. Dovar relatou que o número de estertores que estamos descobrindo caiu ainda mais. Ela não conseguiu achar nenhum ontem, e só 2 no dia anterior. Muelashi está em movimento, então, disse Taravangian. É certo agora. A criatura deve ter sido atraída por alguma coisa a oeste. E agora? Era melhor que suspendesse os assassinatos? Era o que seu coração desejava, mas se pudessem desvendar mais um vislumbre do futuro, um fato que poderia salvar centenas de milhares, isso não valeria a vida de uns poucos agora? Mande Dová continuar trabalhando, disse ele. Não havia antecipado que a aliança deles atrairia a lealdade logo de uma fervorosa. O diagrama e seus membros não conheciam fronteiras. Dová havia descoberto o trabalho dele sozinha, e precisaram recrutá-la ou assassiná-la. Assim será feito, respondeu a Drotagia. Os barqueiros conduziram-nos ao longo de algumas das pedras mais lisas na beira do porto, então saltaram para a água. Os homens eram seus criados e faziam parte do diagrama. Confiava neles, pois precisava confiar em algumas pessoas. Você pesquisou aquela outra questão que solicitei? Indagou Taravangian.
É uma questão difícil de responder, disse Adrotagia. A inteligência exata de um homem é impossível de medir, até mesmo seus exames só nos fornecem uma aproximação. A velocidade com que você responde perguntas, e a maneira como responde. Bem, isso nos permite fazer um julgamento, mas é aproximado. Os barqueiros usaram cordas para puxá-los à praia rochosa. Madeira raspou na pedra, um som horrível. Pelo menos encobriu os gemidos mais próximos. Adrotagia pegou uma folha do bolso e desdobrou-a. Nela havia um gráfico, com pontos traçados em um arco, uma pequena trilha à esquerda se elevando até uma montanha no centro, depois descendo em uma curva similar para a direita. Peguei os resultados dos testes dos últimos 500 dias e atribuí a cada um deles um número entre 0 e 10, explicou Adrotagia. Uma representação de quão inteligente você estava naquele dia, embora, como eu disse, não seja exata. A elevação no meio? Perguntou Taravangian, apontando. Quando você estava com inteligência média, disse Adrotagia. Você passa a maior parte do tempo próximo desse ponto, como pode ver. Dias de pura inteligência e dias de estupidez suprema são igualmente raros. Tive que extrapolar a partir do que já tínhamos, mas acho que esse gráfico é razoavelmente preciso. Taravangian assentiu, então permitiu que um dos barqueiros o ajudasse a desembarcar. Ele sabia que passaria mais dias sendo mediano do que o contrário. Contudo, o que havia pedido a ela que descobrisse era para quando poderia esperar outro dia como aquele em que criou o diagrama. Fazia anos desde aquele dia de maestria transcendental. Ela saiu do barco e Mral a seguiu. Adro se aproximou com sua folha. Então esse foi o dia em que fui mais inteligente, disse Taravangian, apontando para o último ponto na tabela. Estava na extrema direita, e muito perto da base. Uma representação de alta inteligência e baixa frequência de ocorrência. Esse foi aquele dia, o dia da perfeição. Não, respondeu Adrotagia. O quê? Esse foi o dia em que você esteve mais inteligente durante os últimos 500 dias, explicou Adrotagia. Esse ponto representa o dia em que você concluiu os problemas mais complexos que deixou para si mesmo, e o dia em que criou problemas novos para uso em exames futuros. Eu me lembro daquele dia, comentou ele. Foi quando resolvi o enigma de Fabrizan. Sim. O mundo pode lhe agradecer por isso algum dia, se ele sobreviver. Eu estava inteligente naquele dia, disse ele. Inteligente o bastante a ponto de Mral declarar que ele precisava ser trancado no palácio, para que não revelasse sua natureza. Ele esteve convencido de que, se pudesse explicar sua condição para a cidade, todos ouviriam a razão e permitiriam que ele controlasse suas vidas perfeitamente. Havia escrito uma lei que exigia que todas as pessoas com intelecto abaixo da média cometessem suicídio pelo bem da cidade. Parecia razoável. Levou em conta que poderiam resistir, mas pensou que o brilhantismo do argumento as convenceria. Sim, ele estava inteligente naquele dia. Mas não tão inteligente quanto no dia do diagrama. Franziu o senho, inspecionando o papel. É por isso que não posso responder sua pergunta, Vargo, disse Adrotagia. Aquele gráfico é o que chamamos de escala logarítmica. Cada passo que se afasta daquele ponto central não é igual. Eles se acumulam quanto mais você se afasta. Quão inteligente você estava naquele dia do diagrama? 10 vezes mais do que no seu segundo momento mais inteligente? 100 vezes, disse Taravangian, olhando para o gráfico. Talvez mais. Deixe-me fazer os cálculos. Você não está estúpido hoje? Não estúpido, mediano. Posso calcular isso. Cada etapa para o lado é uma mudança mensurável na inteligência, disse ela. Poderia-se dizer que cada passo para o lado é uma duplicação da sua inteligência, embora isso seja difícil de quantificar. Os passos para cima são mais fáceis, elas medem a frequência dos dias de uma determinada inteligência. Então, se você começar no centro do pico, poderá ver que para cada 5 dias que passa sendo mediano, passa um dia sendo moderadamente estúpido e um dia sendo moderadamente inteligente. Para cada 5 desses últimos, você passa um dia moderadamente estúpido e um dia moderadamente genial. Para cada 5 dias como esse,
Taravangian ficou parado sobre as rochas, seus soldados esperando acima, enquanto contabilizava o gráfico. Foi avançando pelo gráfico até alcançar o ponto no qual deduziu que havia sido o dia do diagrama. Mesmo aquilo parecia conservador para ele. Todo-Poderoso nos céus. Sussurrou ele. Milhares de dias. Milhares e mais milhares. Nunca deveria ter acontecido. É claro que deveria. Mas é improvável a ponto de ser impossível. É perfeitamente possível, disse ela. A probabilidade de ter acontecido é 1, pois já aconteceu. Essa é a estranheza de pontos fora da curva e da probabilidade, Taravangian. Um dia como esse pode acontecer amanhã. Nada impede. É tudo por acaso, até onde fui capaz de determinar. Mas se você quer saber a probabilidade de acontecer novamente. Ele assentiu. Se você fosse viver mais 2000 anos, Vargo, talvez tivesse um único dia como esse entre eles. Talvez. Probabilidades iguais, eu diria. Mral bufou. Então foi sorte. Não, foi simples probabilidade. De qualquer modo, disse Taravangian, dobrando o papel. Essa não era a resposta que eu queria. Desde quando importa o que nós queremos? Desde nunca. E nunca importará. Ele enfiou a folha no bolso. Eles subiram pelas pedras, passando por cadáveres inchados após ficarem tempo demais ao sol, e juntaram-se a um pequeno grupo de soldados no topo da praia. Eles usavam o brasão laranja queimado de Kharbranch. Taravangian tinha poucos soldados. O diagrama aconselhou sua nação a parecer inofensiva. Contudo, o diagrama não era perfeito. Vez ou outra encontravam erros. Ou não exatamente erros, só especulações que haviam falhado. Taravangian havia sido superlativamente brilhante naquele dia, mas não foi capaz de ver o futuro. Ele havia feito estimativas bem pensadas, muito bem pensadas, e acertou uma quantidade surpreendente de vezes. Mas quanto mais se afastavam daquele dia e do conhecimento que teve então, mais o diagrama precisava de ajustes e cultivo para permanecer no rumo certo. Era por isso que ele esperava por outro dia assim logo, um dia para reformar o diagrama. Isso provavelmente não aconteceria. Teriam que continuar confiando naquele homem que ele havia sido, confiando na sua visão e entendimento. Melhor isso do que qualquer outra coisa nesse mundo. Os deuses e a religião haviam falhado. Reis e grão-senhores eram criaturas egoístas e mesquinhas. Se tinha que confiar em alguma coisa, seria em si mesmo e no gênio puro de uma mente humana sem limites. Porém, ocasionalmente era difícil permanecer no caminho. Particularmente quando encarava as consequências das suas ações. Eles adentraram o campo de batalha. A maior parte do combate aparentemente se moveu para fora da cidade, quando o incêndio começou. Os homens haviam continuado a guerrear, mesmo enquanto a capital queimava. 7 facções. O diagrama havia especulado 6. Faria diferença? Um soldado entregou-lhe um lenço perfumado para segurar junto ao rosto enquanto passavam pelos mortos e moribundos. Sangue e fumaça. Odores que viria a conhecer bem demais até que tudo houvesse acabado. Homens e mulheres em uniformes na cor laranja queimado de Kharbranch separavam os mortos e feridos. Por todo o leste, aquela cor havia se tornado um sinônimo de cura. De fato, as tendas com seu estandarte, o estandarte do cirurgião, estavam espalhadas pelo campo de batalha. Os médicos de Taravangian haviam chegado logo antes da luta e começado a tratar dos feridos imediatamente. Quando ele deixou os campos dos mortos, soldados vedenos começaram a se erguer de seus lugares nos limites do campo de batalha, em um estupor de olhos mortiços. Eles começaram a saudá-lo com alegria. Pela mente de Pali, disse a Drotagia, vendo-os se levantar. Não acredito nisso. Os soldados estavam separados em grupos de acordo com os estandartes, sendo cuidados pelos cirurgiões, carregadores d'água e consoladores de Taravangian. Feridos ou não, todos que podiam se levantar ergueram-se pelo rei de Kharbranch e o saudaram animadamente. O diagrama disse que isso aconteceria, comentou Taravangian. Eu estava certa de que era um erro, replicou ela, sacudindo a cabeça. Eles sabem, disse Mral.
Nós somos os únicos vitoriosos neste dia. Nossos médicos, que conquistaram o respeito de todos os lados. Nossos consoladores, que ajudaram os mortos a fazer a passagem. Seus grãos senhores só lhes trouxeram miséria. Você trouxe vida e esperança. Eu trouxe a morte, sussurrou Taravangian. Ele havia ordenado a execução do seu rei, junto com grão-príncipes específicos que o diagrama havia indicado. Ao fazê-lo, instigara as várias facções para que guerreassem entre si. Ele havia levado aquele reino à ruína. Agora eles o saudavam por isso. Taravangian forçou-se a parar junto a um dos grupos, indagando sobre sua saúde e conferindo para saber se havia algo que pudesse fazer por eles. Era importante ser visto como um homem compassivo. O diagrama explicava isso com casual esterilidade, como se a compaixão fosse algo que pudesse ser medido em uma taça junto a meio litro de sangue. Ele visitou outro grupo de soldados, depois um terceiro. Muitos foram até ele, tocando seus braços ou sua túnica e chorando lágrimas de agradecimento e alegria. Muitos mais dos soldados vedenos, contudo, permaneceram sentados nas tendas, fitando os campos dos mortos. Entorpecidos. A euforia? Sussurrou ele para Drotagia enquanto deixavam o último grupo de homens. Eles lutaram a noite toda enquanto sua capital queimava. Deviam estar fortemente tomados por ela. Concordo, disse ela. Isso nos fornece mais um ponto de referência. A euforia é pelo menos tão forte aqui quanto é em Aletikar. Talvez mais. Vou falar com nossas eruditas. Talvez isso ajude a encontrar Nergal. Não se esforcem demais nisso, disse Taravangian, se aproximando de outro grupo de soldados vedenos. Não sei ao certo o que faríamos se encontrássemos a criatura. Um espreno antigo e maligno não era algo que ele tivesse os recursos para enfrentar. Pelo menos, não ainda. Prefiro saber para onde Muelashi está indo. Com sorte, Muelashi não teria decidido adormecer de novo. Até o momento, estertores tinham oferecido a eles a melhor maneira de aumentar o diagrama. Havia uma resposta, no entanto, que ele nunca fora capaz de determinar, uma que ele daria quase qualquer coisa para saber. Seria tudo isso bastante? Ele se encontrou com os soldados e adotou o ar de um velho gentil, embora não brilhante. Compassivo e atencioso. Ele quase era mesmo aquele homem, naquele dia. Tentou imitar a si mesmo quando era um pouco mais estúpido. As pessoas aceitavam aquele homem, quando estava naquele nível de intelecto, não precisava fingir tanto a compaixão como fazia quando estava mais esperto. Abençoado com inteligência, amaldiçoado com compaixão para sofrer pelo que havia feito. Elas vinham em proporção inversa. Por que não podia ter ambas ao mesmo tempo? Não achava que, em outras pessoas, a inteligência e a compaixão estivessem ligadas de tal maneira. Os motivos por trás das dádivas e maldições da Guardiã da Noite eram insondáveis. Taravangian moveu-se pela multidão, escutando seus pedidos de mais auxílio e drogas para aliviar a dor. Ouvindo seus agradecimentos. Esses soldados haviam sofrido em um combate que, mesmo então, parecia não ter vencedor. Eles queriam algo a que pudessem se agarrar, e Taravangian supostamente era neutro. Era chocante ver quão facilmente desnudavam suas almas para ele. Ele foi até o próximo soldado na fila, um homem coberto por um manto, agarrando um braço aparentemente quebrado. Taravangian olhou nos olhos do homem sob o capuz. Era Suzette, filho, Valano. Ele sentiu um momento de puro pânico. Precisamos conversar, disse o chino. Taravangian agarrou o assassino pelo braço, arrastando-o para longe da multidão de soldados vedenos. Com a outra mão, Taravangian tateou no bolso a sacra pedra que carregava consigo o tempo todo. Ele a pegou apenas para poder vê-la, sim, não era uma falsificação. Danação, ver Suzette ali fez com que pensasse que havia sido derrotado de algum modo, a pedra roubada e Suzette enviado para matá-lo. Suzette permitiu-se ser puxado para longe. O que ele havia dito? Que precisava conversar, seu tolo, pensou Taravangian consigo mesmo. Se quisesse matá-lo, você estaria morto. Teria Suzette sido visto ali? O que as pessoas diriam se vissem Taravangian interagindo com um homem chino careca? Rumores surgiam por menos.
Se alguém percebesse um mero indício de que estava envolvido com o infame assassino de branco. Mral imediatamente notou que havia algo errado. Ele rosnou ordens para os guardas, separando Taravangian dos soldados vedenos. A Adrotagia, sentada de braços cruzados ali perto, assistindo e batendo o pé, levantou-se de um salto e foi até lá. Ela espiou a pessoa por baixo do capuz, então arquejou, seu rosto perdendo a cor. Como ousa vir aqui? Disse Taravangian para Suzette, falando entre dentes enquanto mantinha uma pose e expressão alegres. Ele só tinha inteligência mediana, mas ainda era um rei, criado e treinado na corte. Sabia manter a compostura. Surgiu um problema, disse Suzette, o rosto coberto, a voz sem emoção. Falar com aquela criatura era como falar com um morto. Por que você falhou em matar Dalinar Kholin? Questionou Adrotagia, a voz baixa e cheia de urgência. Sabemos que você fugiu. Volte e faça o trabalho. Suzette olhou de relance, mas não respondeu. Ela não estava segurando sua sacra pedra. Contudo, pareceu notá-la, com aqueles seus olhos vazios demais. Da nação. O plano deles havia sido impedir que Suzette se encontrasse com Adrotagia, ou sequer soubesse dela, para caso decidisse se voltar contra Taravangian e matá-lo. O diagrama havia levantado essa possibilidade. Kholin tem um manipulador de fluxos, declarou Suzette. Então, Suzette sabia sobre Jasna. Teria ela simulado a própria morte, como ele suspeitou. Da nação. O campo de batalha pareceu ficar em silêncio. Para Taravangian, os gemidos dos feridos sumiram. Tudo se resumiu a apenas ele e Suzette. Aqueles olhos. O tom da voz do homem. Um tom perigoso. O quê? Ele falou com emoção, percebeu Taravangian. A última frase foi dita de modo passional. Soava como um apelo. Como se a voz de Suzette estivesse embargada. Aquele homem não era são. Suzette, filho, Valano, era a arma mais perigosa de toda Roshar, e essa arma estava quebrada. Raios, por que isso não podia ter acontecido em um dia quando Taravangian tivesse mais do que meio cérebro? Por que diz isso? Perguntou Taravangian, tentando ganhar tempo para que sua mente pudesse ruminar as implicações. Ele ergueu a sacra pedra de Suzette, quase como se ela pudesse afastar os problemas, como o glifo amuleto de uma mulher supersticiosa. Eu lutei com ele. Ele protegeu Kholin. Ah, sim, disse Taravangian, pensando furiosamente. Suzette havia sido banido de Shinovar, tornado insincero por alguma coisa relacionada a uma alegação de que os esvaziadores haviam voltado. Se ele descobriu que não estava errado quanto àquela alegação, então o que? Ele? Você combateu um manipulador de fluxos? Disse Adrotagia, olhando de soslaio para Taravangian. Sim. Um homem aletiano que se alimentava de luz das tempestades. Ele curou um braço cortado por uma espada. Ele é radiante. Aquela tensão na voz dele parecia perigosa. Taravangian olhou para as mãos de Suzette, que se abriam e fechavam, formando punhos repetidamente, como corações batendo. Não, disse Taravangian. Eu só fiquei sabendo disso recentemente. Sim, agora faz sentido. Uma das espadas de honra desapareceu. Suzette hesitou e concentrou-se em Taravangian, como se estivesse voltando de um lugar distante. Uma das outras 7? Sim. Eu só ouvi rumores. Seu povo é cheio de segredos. Mas sim. Agora vejo, é uma das duas que permite regeneração. Kholin deve estar com ela. Suzette cambaleou, embora não estivesse consciente do movimento. Mesmo assim, ele se movia com a graça de um lutador. Raios! Esse homem que enfrentei não invocou espada alguma, disse Suzette. Mas ele usou luz das tempestades, replicou Taravangian. Sim. Então deve ter uma espada de honra. É a única explicação. É. A voz de Suzette tornou-se mais fria. Sim, é a única explicação. Vou matá-lo e recuperá-la. Não, disse Taravangian com firmeza.
Você deve voltar a Dalinar Kholin e cumprir a tarefa dada. Não lute com esse outro homem. Ataque quando ele não estiver presente. Mas... eu tenho sua sacra-pedra? Interpelou Taravangian. A minha palavra deve ser questionada? Suzette parou de oscilar. Seu olhar encontrou o de Taravangian. Eu sou insincero. Faço o que meu mestre pede e não peço explicações. Fique longe do homem com a espada de honra, repetiu Taravangian. Mate Dalinar. Assim será feito. Suzette virou-se e partiu a passos largos. Taravangian queria gritar mais instruções. Não seja visto. Nunca mais me procure em público. Em vez disso, sentou-se bem ali no caminho, sua compostura desabando. Ele arquejou, tremendo, o suor escorrendo pela testa. Pai das tempestades, disse a Drotagia, sentando-se no chão ao seu lado. Pensei que estivéssemos mortos. Servos trouxeram uma cadeira para Taravangian enquanto Mral inventava desculpas por ele. O rei foi tomado pela dor diante de tantas mortes. Ele é idoso, vocês sabem. E se preocupa tanto. Taravangian inspirou e expirou, lutando para recuperar o controle. Ele olhou para a Drotagia, que estava sentada no meio de um círculo de criados e soldados, todos leais ao diagrama. Quem será? Perguntou ele em voz baixa. Quem será esse manipulador de fluxos? A pupila de Jasna? Especulou a Drotagia. Eles ficaram espantados quando a moça chegou às planícies quebradas. Eles já haviam levantado a hipótese de que a garota fora treinada. Se não por Jasna, então pelo irmão da garota, antes da sua morte. Não, disse Taravangian. Um homem. Um dos membros da família de Dalinar? Ele pensou por algum tempo. Precisamos do diagrama em si. Ela foi pegá-lo no navio. Nada mais, as visitas aos soldados, encontros mais importantes com os líderes vedenos, importava naquele momento. O diagrama estava incorreto. Eles haviam se desviado para um território perigoso. A Drotagia voltou com o caderno, e com os guarda-tempos, que montaram uma tenda ao redor de Taravangian ali mesmo, no meio do caminho. As desculpas continuavam. O rei está fraco devido ao sol. Ele precisa descansar e queimar glifos amuletos para o Todo-Poderoso, para a preservação da sua nação. Taravangian se preocupa, enquanto seus próprios olhos claros enviam vocês para o abate. Sob a luz das esferas, Taravangian pegou o volume, estudando as traduções de suas próprias palavras, escritas em uma linguagem que ele havia inventado e então esquecido. Respostas. Precisava de respostas. Já lhe contei, Adro, o que eu pedi? Sussurrou ele enquanto lia. Sim. Ele mal prestava atenção. Capacidade, sussurrou, virando uma página. Capacidade de impedir o que estava chegando. A capacidade de salvar a humanidade. Ele procurou. Não estava brilhante naquele dia, mas havia passado muitos dias lendo aquelas páginas repetidamente, cada passagem. Ele as conhecia. As respostas estavam ali. Estavam. Taravangian só adorava um deus agora, o homem que ele foi naquele dia. Ali. Encontrou-a em uma reprodução de um canto da sua sala, onde havia escrito frases amontoadas em letras minúsculas porque ficou sem espaço. Na clareza do seu gênio, as sentenças haviam sido fáceis de separar, mas levou anos para que suas eruditas pudessem remontar o que diziam. Eles virão. Você não pode impedir seus votos. Procure aqueles que sobreviveram quando não deveriam. Esse padrão será sua pista. Os carregadores de pontes, sussurrou Taravangian. O quê? Indagou a Drotagia. Taravangian levantou os olhos, piscando para desembaçá-los. Os carregadores de pontes de Dalinar, aqueles que ele tomou de Sadeias. Você leu o relato da sobrevivência deles? Não achei que importasse. Só mais um jogo de poder entre Sadeias e Dalinar. Não. É mais do que isso. Eles haviam sobrevivido. Taravangian se levantou. Desperte cada agente aletiano hibernante que temos, mande todos para a área.
Haverá histórias sobre algum desses carregadores de pontes. Sobrevivência miraculosa. Favorecido pelos ventos. Há um entre eles. Ele pode ainda não saber exatamente o que está fazendo, mas estabeleceu um laço com um espreno e pronunciou pelo menos o primeiro ideal. E se o encontrarmos? Perguntou a Drotagia. Nós o manteremos longe de Suzette a todo custo. Taravangian entregou-lhe o diagrama. Nossas vidas dependem disso. Suzette é uma fera que mastiga a própria perna para escapar dos seus grilhões. Se ele se libertar... Ela assentiu, se afastando para fazer o que ele havia comandado. A mulher hesitou na aba da tenda temporária. Podemos ter que reavaliar nossos métodos de determinar sua inteligência. O que vi nessa última hora me faz questionar se mediano se aplica a você hoje. As avaliações não estão incorretas. Você apenas subestima um homem mediano. Além disso, ao lidar com o diagrama, ele podia não se lembrar do que havia escrito ou do porquê, mas havia ecos às vezes. Ela saiu, abrindo espaço para Mral entrar. Vossa Majestade, o tempo é curto. O Grão-Príncipe está morrendo. Ele está morrendo há anos. Ainda assim, Taravangian apressou o passo, o máximo que podia atualmente, ao voltar a caminhar. Ele não parou mais para falar com os soldados, e só acenava brevemente na direção das saudações que recebia. Por fim, Mral conduziu-o sobre uma encosta afastada do fedor imediato da batalha e da cidade em chamas. Uma série de carroças de tempestade no local tremulavam uma bandeira otimista, a do rei de Jaqueved. Os guardas deixaram Taravangian adentrar seu círculo de carroças, e ele se aproximou da maior, um veículo enorme, quase um edifício sobre rodas. Eles encontraram o Grão-Príncipe Valan, Rei Valan. Na cama, tossindo. Seu cabelo havia caído desde que Taravangian o vira pela última vez, e suas bochechas haviam afundado tanto que água de chuva poderia se acumular nelas. Redin, o filho bastardo do rei, estava junto à cama, de cabeça baixa. Com os 3 guardas no cômodo, não havia espaço para Taravangian, então ele parou no umbral. Taravangian, disse Valan, então tossiu no lenço. O pano ficou ensanguentado. Você veio atrás do meu reino, não foi? Não sei o que quer dizer, Vossa Majestade. Não banque o desentendido, replicou Valan rispidamente. Não suporto isso em mulheres ou em rivais. Pai das tempestades. Não sei o que vão pensar de você. Parte de mim acha que vão assassiná-lo até o fim da semana. Ele acenou com uma das mãos adoentadas, toda envolvida em pano, e os guardas abriram caminho para que Taravangian adentrasse o pequeno quarto. Um plano astuto, continuou o rei. Enviar aquela comida, esses médicos. Os soldados o adoram, pelo que ouvi falar. O que teria feito se um dos lados houvesse vencido de modo decisivo? Eu teria feito um novo aliado. Agradecido pelo meu auxílio. Você ajudou todos os lados. Mas ajudei mais ao vencedor, Vossa Majestade. Replicou Taravangian. Podemos auxiliar os sobreviventes, mas não os mortos. Valan tossiu de novo, um acesso forte. Seu bastardo se aproximou, preocupado, mas o rei acenou para que se afastasse. Eu devia ter imaginado que você seria o único dos meus filhos a sobreviver, bastardo, disse o rei, entre arquejos, e se voltou para Taravangian. Parece que você tem direito legítimo ao trono, Taravangian. Pelo lado materno, eu acho. Um casamento com uma princesa Vedena há umas 3 gerações? Não estou ciente, disse Taravangian. Você não ouviu o que eu disse sobre se fazer de desentendido? Nós dois temos um papel a desempenhar nesta peça, Vossa Majestade, replicou Taravangian. Estou apenas entregando minhas falas como foram escritas. Você fala como uma mulher, disse Valan e cuspiu sangue para o lado. Sei suas intenções. Em 1 semana ou 2, depois de cuidar do meu povo, suas escribas vão descobrir seu direito ao trono. Você vai aceitar, relutante, para salvar o reino, por insistência do meu próprio tormentoso povo. Vejo que pediu que lessem o roteiro para o senhor, sussurrou Taravangian. Aquele assassino virá atrás de você. É bem possível. Isso era verdade.
Nem sei por que tentei conquistar esse tormentoso trono, disse Valan. Pelo menos morrerei como rei. Ele respirou fundo, então levantou a mão, gesticulando impaciente para as escribas amontoadas fora do recinto. As mulheres se aprumaram, espiando por trás de Taravangian. Estou fazendo desse idiota o meu herdeiro, declarou Valan, acenando na direção de Taravangian. Que os outros grão-príncipes lidem com isso. Eles estão mortos, Vossa Majestade, disse Taravangian. O quê? Todos eles? Sim. Até Boriar? Sim. Resmungou Valan. Bastardo. De início, Taravangian pensou que fosse um xingamento a um dos falecidos. Mas então ele notou que o rei estava acenando para seu filho ilegítimo. Redin se aproximou, ajoelhando-se ao lado da cama enquanto Taravangian abria espaço. Valan se esforçou para pegar algo debaixo dos cobertores, sua faca de cinto. Redin ajudou-o a pegá-la, depois a segurar a faca de modo desajeitado. Taravangian inspecionou o tal Redin, curioso. Era esse o implacável executor do rei sobre o qual havia lido? Esse homem de ar preocupado e indefeso? Apunhale meu coração, ordenou Valan. Pai, não. Disse Redin. Apunhale meu tormentoso coração. Berrou Valan, espalhando saliva ensanguentada pelo lençol. Não vou ficar aqui deitado e permitir que Taravangian convença meus próprios criados a me envenenar. Faça logo, garoto. Ou não consegue fazer a única coisa que... Redin atingiu o peito do pai com a faca com tamanha força que fez Taravangian saltar. O rapaz então se levantou, fez uma saudação e abriu caminho a empurrões para fora do recinto. O rei arquejou pela última vez enquanto seus olhos vidravam. Então a noite vai reinar, pois a escolha da honra é a vida. Taravangian levantou a sobrancelha. Um estertor? Ali, agora? Raios, não estava em posição de escrever a frase exata. Teria que se lembrar dela. A vida de Valan se esvaiu até ele ser apenas carne. Uma espada fractal se solidificou de uma névoa ao lado da cama, então caiu no chão de madeira da carroça. Ninguém estendeu a mão para ela, e os soldados no recinto e as escribas do lado de fora olharam para Taravangian, então se ajoelharam. Cruel o que Valan fez com o rapaz, comentou Mral, indicando o bastardo que abria caminho a empurrões para fora da carroça. Mais do que você imagina, replicou Taravangian, estendendo a mão para tocar a faca e projetando-se do lençol e das roupas sobre o peito do antigo rei. Ele hesitou, os dedos a centímetros do punho. O bastardo será conhecido como um parricida nos registros oficiais. Se ele tinha algum interesse no trono, isso dificultará as coisas ainda mais do que sua ascendência. Taravangian afastou os dedos da faca. Posso ter um momento com o rei caído? Gostaria de entoar uma oração para ele. Os outros o deixaram, até mesmo Mral. Fecharam a pequena porta, e Taravangian sentou-se no banco ao lado do cadáver. Não tinha intenção de fazer qualquer tipo de oração, mas queria um momento sozinho para pensar. Havia funcionado. Assim como o diagrama instruiu, Taravangian era rei de Jak-Eved. Ele havia tomado o primeiro grande passo para unificar o mundo, como Gavilar insistiu que devia acontecer se quisessem sobreviver. Era isso, pelo menos, que as visões haviam proclamado. Visões que Gavilar havia lhe confidenciado 6 anos atrás, na noite da morte do rei Aletiano. Gavilar teve visões do Todo-Poderoso, que agora estava morto, e de uma tempestade vindoura. Você deve uni-los. Estou fazendo o melhor que posso, Gavilar. Sussurrou Taravangian. E sinto muito que precise matar seu irmão. Aquele não seria o único pecado que carregaria ao fim daquilo tudo. Nem por uma leve brisa ou por um vento de tormenta. Ele desejou, mais uma vez, que aquele houvesse sido um dia de brilhantismo. Então não se sentiria tão culpado.
Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.